Uma ótima tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Daniel Morales, ficaremos aqui até as 3h30 nesse debate com Alan Gani, também com o professor Alexandre Cabral por aqui. E vamos então aos principais destaques dessa sexta-feira. Sexta-feira que estava naquela questão, né? Será que a gente vai ter uma sexta-feira parecida com a quinta-feira, em que o ambiente acabou ficando um pouco contaminado e a bolsa que subia caiu na quinta-feira, porém, pelo que a gente vê aqui, não é o que está acontecendo nessa sexta-feira, porque a bolsa segue firme e forte numa alta de 1,25% no pregão dessa sexta-feira, chegando no patamar dos 112.364 pontos. Então, neste dia 1º de outubro, vamos repercutir aqui com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral, a bolsa em setembro, né? Porque em setembro a Bolsa de Valores brasileira perdeu 6,6%, uma queda bastante importante, acumulando o terceiro mês seguido de queda, né? A gente viu setembro, agosto, julho, tudo caindo, né? E a gente destacou também as empresas que performaram melhor e as empresas que performaram pior durante esse mês de setembro, para a gente fazer aqui um bate-papo com o Gani, com o Cabral e com o Morales também. Vamos separar por setores, vamos separar por empresas, vamos bater um papo, saber a opinião deles, o porquê que esse cenário acabou sendo um pouco pior para algumas delas, porquê que o cenário acabou sendo melhor para outras delas. E, além disso, a gente também vai acabar projetando esse último trimestre do ano, né? Agora a gente está entrando no último trimestre do ano e tem alguma perspectiva. Será que a gente vai ter aí os triggers? Será que a gente vai ter os gatilhos necessários para a Bolsa chegar lá nos 120, 130 mil pontos? A gente tem até uma enquete aqui no nosso chat da BMC News. É o seguinte, no chat do YouTube. O que esperar do Ibovespa em outubro? 120 mil pontos ou mais vem aí ou não estou tão otimista? Você já votou? Vocês já votaram nessa enquete? Por enquanto, não estou tão otimista assim, está ganhando 53% dos mais de 500 votos que tivemos nessa nossa enquete. E 47% da nossa audiência acredita que teremos 120 mil ou mais pontos, hein? Olha só esse otimismo de 47% dos nossos telespectadores. Além disso, a gente vai repercutir também nesse nosso programa, falar um pouquinho sobre aquele fundo regulador da Petrobras que o presidente Jair Bolsonaro falou na sua live semanal. A gente vai falar também sobre as falas do ministro Paulo Guedes e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em eventos hoje pela manhã. Vamos falar, repercutir também a inflação na zona do euro, inflação nos Estados Unidos, dados que saíram agora pela manhã. E claro, vamos ter aquela aula sobre marcação a mercado, vamos falar sobre o leilão de títulos públicos. E uma aula com flip chart, com calma, com tranquilidade. Alexandre Cabral preparado aqui para bater esse papo com vocês e explicar direitinho tudo que está acontecendo e como também essas questões funcionam, se é claro dá para aproveitar alguma oportunidade ou se não dá para aproveitar a oportunidade nesse cenário, né, de alta de juros, de leilão de títulos. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui na Bolsa de Valores agora, porque neste momento MRV lidera as altas, tá? A construtora subindo 4,39%, seguida de Embraer. Embraer que fez um acordo para entrega de aeronaves, hein? Subindo 3,85%. Lojas Renner subindo 3,6%. Lojas Renner, pessoal, só para eu fazer um parênteses aqui, que convocou uma assembleia, convocou uma reunião para de repente mudar ali o estatuto para poder fazer aquisições, né? E muitos investidores estão de olho em Lojas Renner depois que ela fez aquele follow-on lá de aproximadamente 4 bilhões de reais, né? Então, talvez as Lojas Renner estejam se preparando um pouco mais, com um pouco mais de força para ir a mercado, para adquirir, já que alguns preços de companhias acabaram ficando um pouco mais baixos diante de todo esse cenário que a gente está vivendo. Parêntese fechado, Uzi Minas subindo 3,10%, Bradesco subindo 2,42%,
Itaúsa subindo 2,42 também. Aí a gente vê Cyrela, vê Gerdau, vê Itaú, vê Localiza subindo também. Nas mais baixas a gente tem Suzano, Ambev caindo. Não vou falar que é porque está aumentando a cerveja, hein, Ambev? Não vou falar que está caindo por causa disso. Magazine Luiza caindo também, Vivo Telefônica caindo e Bradespar também nesse movimento de baixa. E a Bolsa, como eu tinha falado com vocês, está ali subindo 1,25% aos 112.362 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha como estão trabalhando as bolsas internacionais nesse momento. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones subindo 1%, S&P subindo 0,67% e a Nasdaq subindo 0,21%. As bolsas europeias já estão fechadas, todas fecharam no patamar negativo, tá? DAX na Alemanha caiu 0,68%, FTSE no Reino Unido caiu 0,84%, CAC na França no 0 a 0 praticamente, mas caiu 0,04%. E o índice Eurostoxx caiu 0,32%. Esta é a nossa pauta de hoje, esse é o nosso cardápio para esta tarde de sexta-feira. Eu quero chamar aqui o Alan Gani, o Daniel Morales e também o Alexandre Cabral para a gente já dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo, a gente começar essa conversa. Muito boa tarde aos três que nos acompanham aqui nessa tarde. Temos eles na nossa tela aqui ou ainda não? Se ainda não, eu falo mais um pouquinho, não tem problema. Olha eles aí, muito boa tarde a vocês. Eu acho que o pessoal do Switcher saiu para almoçar também, viu, Morales? Só para te deixar um pouco com inveja, porque eu e o Gani acabamos de almoçar, a gente... Eu nem ia falar tanto assim, porque sabe que depois do almoço dá aquela vontade de tirar um cochilo, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Boa tarde novamente, Daniel Morales. Boa tarde, com fome aqui, mas tudo bem. Aí você faz o programa sem almoço, né? Eu não almoço. Nada, ele almoça assim, ele tá fazendo charminho, Cabral. Eu vou almoçar só 3h30, 4 horas da tarde. Eu só quero saber uma coisa. Você comeu bem de pauzinho, Felipe? Você sabe manusear bem um pauzinho na hora de comer? Eu comi com garfo e faca. Era um filé, o Cabral. Eu não gosto de peixe cru. Não precisou ficar mexendo no pauzinho? Não, filé é melhor. Não, só pra saber, porque você vai em restaurantes que eu não conheço, não sei o quê. Começar nas piadas de quinta série. Aí eu quero saber se ele... O Cabral não deixou nem eu falar boa tarde, antes já começou o cardápio Felipe, de piadas. Eu tô com sono da porra. Quer dizer, tô com da sono Aloha. do caramba. Aloha. Tá com sono do Boa tarde, meus Havaí. amigos. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo de paz, dormiram, tranquilo. Olha a camisa quando não passa, fica aqui com um negócio agora que eu tô vendo no ar aqui. O pregador. Fica feio, né? Faz assim, ela lá, ó. Ela é guardada aqui, ó. Ô, Cabral, mas você põe o pregador aqui na camisa? Não, a camisa ela seca num cabide. Não, nenhuma camisa minha passa, ela passa no corpo, ó. Ela passa no corpo, ó. Não você põe faz dentro da calça, ó, ela passa certinho. Não faz ó. isso. Você não precisa se preocupar em passar a roupa comigo. Ela vem com bolinha já, né? Vem com uma bolinha gigante e vem com a perninha também. No final dela tem o... Olha lá, baixa o nível. Olha lá, baixa o nível. Não, é a ponta da camisa. No final dela tem... Boa tarde, Alan Gani. Alan Gani. Salva aí. O Alan Gani que também está presente. Alan Gani. Cabral, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Morales. Boa tarde, audiência. Vamos com tudo. Mamãe passou açúcar. Vamos com tudo nessa sexta-feira aqui. Vai derrubar o YouTube. Daqui a pouco, depois derrubam a transmissão, vocês não sabem por quê. O que está acontecendo? Põe acabar a luz aqui e tal, daí o Cabral vai falar que é por causa da tchau. Não é por causa da tchau, Ó, né, só uma correção aqui, o MPK falou certo, é hashi. Hashi. O pauzinho. Cadê o hashi? Vamos lá que o programa é da família brasileira. Família brasileira. Pessoal, seguinte, vamos começar essa nossa pauta, porque tem bastante coisa pra gente discutir aqui, ó. 2h20 já, a gente só tá de lero-lero aqui. Vamos falar da Bolsa Brasileira em setembro. Na verdade, começou outubro já com o pé na porta, né? 1,2% por enquanto, mas a queda de setembro, 6,6% no mês. O que vocês podem destacar aí desse mês? Foi um mês conturbado, foi um mês com muitas notícias, foi um mês com bastante evento que fez com que a Bolsa não tivesse um desempenho satisfatório para os investidores? Nossa, são tantas variáveis que é até difícil a gente resumir aqui, né?
muitos eventos. Então, eu acho que teve a questão do tapering, que começou a ficar mais próxima e mais clara com a retirada dos estímulos. Então, o mercado falou, opa, é para valer isso daí. Teve a questão da desaceleração da economia chinesa, dados também dos Estados Unidos mostrando desaceleração nos Estados Unidos mais difuso, né? Porque tinham dados positivos e dados negativos, mas aí sim na economia chinesa dados de desaceleração. Teve Evergrande, teve precatório, teve aquele dia seguinte pós-manifestação, né? Com o ataque lá, o Bolsonaro com a declaração, o Alexandre de Moraes, aí a bolsa caiu, aí depois a carta do Temer e tal. Enfim, então foram assim um conjunto de fatores, né, que fizeram com que setembro fosse um mês de muita volatilidade, né? Pelo menos no final, agora, a gente teve boas notícias, né, do lado fiscal, dados surpreendentes aí do lado fiscal, que a gente comentou nessa semana. O emprego, lógico, o desemprego ainda é muito alto no Brasil, né? Mas também dados mais positivos do emprego. E lembrando, taxas de juros também, né? Inflação acima do esperado, então taxa de juros subindo, enfim. Esqueci de alguma coisa aí, Cabral? PIB no primeiro dia do mês, 1º de setembro sai o PIB. Deixa de ser setembro. Mudança de expectativa durante o mês de setembro do Focus, que deu uma boa piorada para o ano que vem. Como um mês como outro qualquer, fortes emoções. Flamengo classificado para a final da Libertadores. Tem bastante coisa em setembro. Mas vocês estão elencando aí os eventos de setembro, parece que foi há tanto tempo, né? O PIB foi dia 1º. A janela de um mês. Um ano atrás. A janela de um mês. E aí, vocês estavam falando de mudança de expectativa, a própria taxa de juros, né? Vai ser 1,5%, 1,25%, depois veio o Campos Neto, deu uma segurada ali, falou, não, vamos deixar o contratado aí ficou 1%. Aí tem IPCA 15 saindo, enfim, uma série de questões aí que acabaram culminando nesse 6,6 negativo. E aí eu estava lendo no portal da BMC, lá bmcnews.com.br, o Diego fez uma matéria lá falando sobre os destaques das empresas que subiram e caíram. A gente podia falar um pouquinho sobre elas, a gente podia comentar um pouquinho sobre elas também, por conta de cenário, né? Num mês de baixa, a gente destaca aqui as mais baixas. Banco Inter, tanto a Unity quanto a Preferencial, caindo 31% o Banco Inter, ao Unity, e 28% a Preferencial. Via caindo 25,79%. Americanas caindo 25,42%. Magazine Luiza perdendo 21,38%. Não sendo a única empresa, sendo a única empresa diferente ali do perfil, né, do setor, o Banco Inter foi a que foi mais prejudicado, principalmente nesses últimos dias, né, com bastante queda. É difícil a gente ver esse movimento tão forte aí, um mês a empresa perdendo mais de 30%, né? Só que desses 30, 20 e pouco foi a semana. Foi essa semana, exatamente. Tanto é que ela, pela primeira vez, ela vai adiantar o balanço. O balanço é segunda-feira, não auditado antes da abertura. Isso aí terceiro tri. Isso aí é para tentar... Para tentar amenizar a vida dela, porque tá a boataria, que ela tá com... Teve ajuda, que ela tava com problema, tá a boataria pesado dentro deles, que eles estão provisando PDD muito pesado. Aí ela vai vir segunda-feira para se explicar, ou se explica bem ou trevas de novo. Eu não acho nada demais Banco Inter, tá? Nunca achei, uma ação que não vale isso. Eu tenho uma dúvida, qual que é o peso, qual que é a importância desse PDD no balanço de um banco? Olha o seguinte, se você tivesse R$100 para emprestar, você emprestava para Paula ou para Daniel Morales? Para Paula. Na lata. Sem dúvida. Para Paula. E eu sofro bullying. Deu Rod do teu lado. Deu Rod. Pra Então, Paula. por que você não prefere prestar para Paula do que para Daniel Morales? Porque se a Paula estiver assistindo... Não, brincadeira. Ela tá na sala ali assistindo. Chefe...
Não, eu acho que Ela tem é... coisa mais importante. Eu acho que é... Não sei, julgamento de, tipo assim, achar que Babaú. talvez ela tenha mais capacidade de pagar. Não, Isso é verdade. Eu vou mudar exemplo para evitar a situação. Tenho que babar o ovo do meu chefe. Então vou mudar o Mas exemplo. ela tem mais Alan capacidade. Gani Ela ou tem mais Daniel capacidade de Morales? pagar. Para quem você prestaria 100? Palangani. Só porque você falou que o Alangani é assim. Não, Alan Pior é Gani, que eu pô. não posso sair daqui. Então tá, a pessoa que tá passando na rua ou Daniel Morales? Para quem você empresta 100? Pro Daniel Morales. Ufa! Nossa. Ufa. Então vamos lá. O que os bancos fazem conta? Uma das coisas que o banco Pergunta faz, pra ele agora. ele Se empresta pra e mim ou pra Paula. classifica o cliente por letras. Isso é uma matéria conhecida como risco de crédito, que é chato pra caceta dessa aula. Então ele classifica por níveis. Provavelmente o nível do Alan Gani é muito diferente de nós três aqui, em relação à nota de crédito. O cara é patrocinado por uma companhia de pasta de dente. Então o que acontece com o Alan Gani? O nível dele é diferente do Tem nosso. contrato com 2 emissoras. Tem contrato com 3, né? Porque é Record, Rede TV e BMC. Ele trabalha para 3. Tem mais cabelo no laque do que laque no cabelo. Então, voltando. Eu também emprestaria pro Gani. Então, o que acontece? Emprestar pro Gani é menos arriscado do que emprestar pro Daniel Morales, que a nota de crédito dele é mais alta. Se ele começa a perceber que o nicho que Daniel Morales se encaixa está começando a perder emprego, está começando a perder renda, a movimentação do conta corrente dele começa a ficar negativo, ele aumenta a possibilidade de calote. Então ele já reserva. Porque se der calote, ele não sente no balanço, que ele já reservou. Porque o que quebra qualquer coisa? É a surpresa. Tá. A surpresa acelera o quebrar, deixa eu melhorar isso. E se o Daniel Morales não der calote? Ele incorpora esse dinheiro de novo para dentro da empresa. Fechou? Entendi. Então, provisão de devedores duvidosos. então, eu tô com medo dele dar calote e já abato do meu balanço agora para evitar surpresa Ou seja, quando você provisiona mais, você está esperando uma notícia ruim lá na frente. Isso. Mas eu tenho Na sua reserva linha de emergência. crédito. Como é que é, mano? Mas eu tenho reserva de emergência. Tem? Tem. Aplicado em quê? IRB, Cogna e Oi? E oi. Não fala Oi não que trava live. Não fala. Não fala não. Não fala esse nome não que trava live. Mas é isso, é mais essa questão mesmo. É a mesma coisa, o Cabral, você ficou me zoando, mas pergunta pro Morales se ele prefere emprestar para mim ou para Paula, para mim ou pro Gani. A resposta vai ser a mesma. Vai mesmo. Agora, ó, só a parte técnica da coisa aí que o Cabral explicou, né, da PDD, ela vai para DRE, mas ainda não virou fluxo de caixa, porque não é saída efetivamente, né? Então também, se aquela provisão ela não se reverter, aí você tem uma reversão da PDD, entendeu? Aí é positivo esse efeito. Aí Na o DRE. lucro aumenta. Aí o lucro aumenta. O lucro não diminuiu porque a empresa foi mal. O lucro diminuiu com medo dela ir mal. Com medo de ir mal. Mas aí os investidores acabam tendo um receio dessa projeção, né? Sim. Somente o banco como talvez o não se Inter não tem concretize. uma estrutura de Itaú, Bradescão por trás, né? Ah, entendi. E também eu li notícias de que um grande fundo aí estaria vendendo suas o Brasil posições Journal em não Inter. colocou, né? O fundo do Itaú tá no Brasil Journal. É. A gente não tá falando nada de exclusivo aqui. Então Exatamente. o Brasil Journal tá dizendo que o fundo do Itaú tá com uma posição mega vendida, né? Tudo 100% público que a gente tá falando. Por isso que não vejo problema falar nomes aqui. Exatamente isso. E aí acaba pressionando, né? Se eles têm, se não me engano, pelo que eu li, 15%, né? 15% das ações. Se tá vendendo... Da ROD. Da ROD, exatamente. É isso aí. O Carlos falando que é chato mesmo, mas depois que entende fica tranquilo. Que aprendeu isso pesquisando, acompanhando, call de banco, pessoal da área financeira. Era uma dúvida genuína que eu tinha mesmo e é muito boa a explicação. É importante saber disso, né? Porque a gente lê e fala assim, por conta do PDD, está provisionando e tal, mas né, é importante saber. E aí, outras empresas que acabaram tendo um desempenho
ruim no mês de setembro foram as empresas de varejo, né? Via, Americanas e Magazine Luiza. Eu juro que eu não entendi porque bateram tanto nas três, mano. Mas bateram demais, eu juro que eu não entendi. Agora que a Amazon e Mercado Livre vai dominar o mundo no mês de setembro, eu não consegui ver um argumento assim, construtivo para dizer porque bater 25% às três. Você vai falar, a Via tá mal, tá loja, pô, mas às três, maluco. Somente Magalu, que é a queridinha da queridinha. Então eu não vi um argumento pesado para poder bater tanto, não. Eu tô com o Cabral. Também acho que foi exagerado. Tudo bem, subida de juros, perspectiva de menor crescimento, mas 25%. Ou o mercado precificou lá atrás uma alta muito exagerada. Um movimento de realização, tal, mas... Eu não sei Americanas em si, por causa desse rolo de da B2W, ela né? incorporar a B2W. Aí teria que entender o melhor como isso pode afetar a empresa. Agora, Via Varejo e Magazine Luiza, eu não sei nada diferente para ter batido tanto, entendeu? Não, e Não boas sei. empresas aí, como o Cabral falou, né? Tem... E esse cenário que vocês falaram, né? Até alta de juros, inflação, até a própria questão que a gente tem discutido essa semana aqui, a questão do emprego, que tá complicado mesmo, mas o CAGED trouxe um número importante de criação de empregos, a PNAD trouxe também uma diminuição no número de desempregados. É um número alto? É, mas está diminuindo. Isso aí Então, também é tenderia... uma diminuição com aumento, né? Vocês assistiram o meu 710 hoje? Não consegui, Cabral. É 45 minutos no meio do jornal de manhã. A gente fecha o jornal de manhã, não dá. A gente ou ele? Na realidade sou eu. Ah, ele não faz nada. Ele fala porque ele falou, acorda às 5 da manhã. Não, é pra fazer crossfit? Não, é porque Vagabundo? que eu sou editor do News e ele é chefe de redação, né? Então, O que o faz chefe nada. de redação faz? Só lê o texto da diagonal. ele e dá fala- ordem. É isso? Dá ordem. Depois não legal. quer saber por que eu não empresto dinheiro pra ele. Falando mal ao vivo e a coisa. Brincadeira, ele faz bastante. A gente trabalha. Vamos lá, não é? vamos explicar a história aqui do 13 com 14, que a gente falou num programa lá atrás, lá um dos primeiros. Nós falamos isso na época que eu sentava ainda ali do lado do Gani, na cadeirinha apertadinha, que você ficava todo encaixadinho. A saudade daquela cadeira que eu tenho de que o cachorro sumiu, mano. Mas voltando aqui. Então, o que acontece? Se você pegar o mesmo TRI de 2020, tinham 13 milhões de desempregados. Se você fizer comparação anual. E agora está dando 14. Tudo é 13,1 e 14,1. Mas só para não arredondar o número. Aí dá aquela ilusão que é fácil a imprensa. Algumas pessoas da imprensa e a oposição falam, viu? Estão dizendo que está melhorando, mas o desemprego aumentou em 1 milhão. É porque não entende como é que é calculado o PNAD. Vamos explicar uma coisa aqui. Há um ano atrás, a gente estava meio ali no coração da crise. O que é coração da crise? Maio, junho e julho. Porque esse dado foi divulgado agora, mas é maio, junho e julho. Então você estava no coração da crise. É uma crise do cacete no Brasil. Uma visão horrorosa do inferno. Então, do caramba, né? Uma crise do caramba no Brasil. Então, o que acontecia? Muita gente estava desempregado e não tinha expectativa de arrumar emprego. Então, quando o IBGE entrava em contato com essa pessoa, fazia a pergunta clássica que eles sempre fazem. Nos últimos 30 dias, você procurou emprego? Se a resposta da pessoa for não, e embaixo do não tiver uma bíblia, para o IBGE entende a palavra simplesmente não. A partir do momento que a pessoa diz não, ele não é desempregado. Ele é uma pessoa que não está a fim de trabalhar. Mas por que ele disse não para o IBGE há um ano atrás? Que ele não tinha expectativa nenhuma de nada. Pô, lockdown e uma porrada, quer dizer, uma quantidade elevada de cidades do Brasil. Então você não podia nem sair para arrumar emprego. Sim. Então o que acontece? Esse aumento de 1 milhão nesses 12 meses... Vai dizer, o CAGED está doidão? Não. Se você for ver os números por dentro, esse aumento de 1 milhão que teve é uma coisa que é muito comum em economia e recuperação. Aquela pessoa que dizia não por IBGE durante meses, agora ele está vendo que o primo arrumou um emprego, que o irmão arrumou um emprego,
que a esposa melhorou no emprego, conseguiu para um outro melhor. Aí quando o IBGE liga, fala, pô, nos últimos 30 dias você está procurando emprego? Tô por quê? Porque ele passou até a palavra esperança de conseguir, que é uma coisa muito comum e retomada. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O número do desemprego aumentou não porque ficaram mais pessoas desempregadas, e sim que pessoas que antes não tinham esperança de conseguir algo, passaram a ir atrás para ter essa esperança. Prova disso é se você pegar o trimestre móvel anterior, teve uma queda. Então no anual está horroroso, não porque piorou, é que passaram a procurar mais. Mas se você pegar a escalazinha de a cada 3 meses e voltando sempre o mês, vocês estão vendo que esse número está caindo. 14 milhões de gente, claro, é gente pra caramba, pelo amor de Deus. Mas não é essa coisa tão horrorosa na comparação anual. Por isso que esse número para comparação anual não serve para nada. Se você falar, vamos comparar com o que acontecia um ano atrás para ver se melhorou ou piorou. Não, esquece. Nenhum manual econômico manda fazer uma recuperação dessa, porque você estava em ambiente que eu não podia nem me locomover para arrumar emprego. Então, na hora da estatística, a minha resposta era não. Ok? Então, excelente a recuperação desse número. Continuo dizendo, 14 milhões é horroroso, ainda é gente pra caramba, mas tá melhorando, é fato isso. Ô Cabral, o Rodrigo está perguntando se nessa questão aí, essa pergunta, esse questionário, também contam as pessoas que estão empregadas e estão procurando emprego para melhorar de patamar ou alguma coisa assim. Não. Porque a primeira pergunta é se está empregado. Numa estatística, o que pode acontecer é se você não está empregado é até 40 horas. Que entra ali o povo que vai para o desalento, que é quem está fazendo bico. Tá. Aí esse do bico, ele fala... eu estou fazendo bico, mas estou procurando emprego. Ele entra no 14 e entra no outro subnúmero. Se a pessoa, por exemplo, essa é uma dúvida comum também. Se a pessoa está na informalidade, aí você pergunta para ela, você está procurando emprego? Ela fala, não, porque ela trabalha lá, 8 horas por dia como pintor, mas é na informalidade. Ela não é considerada desempregada. Um estudante... que também optou por não trabalhar, mas está em população em idade ativa, está procurando emprego? Não, ele também não é considerado desempregado. Então, já a metodologia acaba proporcionando esses números. Entrou no gatilho aqui. Que foi? Não sei, entrou no gatilho. Teve algum gatilho. Eu não sei o que deu houve. gatilho aí. Eu tô rindo dele, eu não sei o que houve. Não sei. Olha, ele tá vermelho. O duro vai ser até o Ele final. vai infartar. Meu, chama o SAMU aí, alguém. Só ver no WhatsApp aí. Já vi. Mas vamos lá, esse é o programa sério. Cabral tá demais. Pessoal aqui, enfim. E aí, do outro lado da tabela... Vamos lá, que é sério, ela vai ter que editar essa parte do vídeo então. agora. A gente explicando sério que é PNAD. Não, o PNAD já tinha terminado, Cabral. Ainda bem. A gente só vai esticar um pouquinho o outro assunto. E aí, nessa matéria que está publicada lá no nosso portal bbcnews.com.br, a gente falou das baixas e agora a gente vai falar das altas. Basicamente, a gente vê ali frigoríficos e PetroRio. Não, pode voltar o Cabral, deixa ele vermelho na tela mesmo. Deixa ele aí. Eu tô rindo vai dele. se controlar. A gente viu aqui... frigoríficos, olha só. Marfrig subiu 33,36%, Minerva 25%, JBS 18,93% e BRF 15,67%. E PetroRio 30,52%. Perdeu a linha. O Cabral. Dá um rápido intervalo? Não, sem rápido intervalo. Vamos lá. MPK, coitado do Felipe que tem que segurar a onda. É isso aí. Cabral vai explodir. Aí o Cabral fala e o Moraes fala que eu não faço nada. Prepara a pauta, lê, entende, faz tudo bonitinho. Propõe. E aí o Cabral parecendo uma lagosta.
Cabral parecendo que... Parecendo uma lagosta. E aí, voltando. O peito dele tá doendo. De tanto que eu fico rindo, fica doendo aqui, maluco. Vai infartar ao vivo aqui. Ai, Não, meu sabe Deus. o que é mais interessante? A audiência sobe quando o Cabral dá esses picos de... Ai, sextou, Cabral. Vamos voltar, então. Voltando, 1 minuto e meio. E na matéria que o Diego publicou lá no nosso portal bmcnews.com.br, a gente vê também as empresas que desempenharam melhor nesse mês de setembro. Basicamente, frigoríficos e a PetroRio. Frigoríficos, olha só, Marfrig subiu 33,36%, Minerva subiu 25%, JBS subiu 18,93% e a BRF 15,67%. PetroRio, que é um caso à parte, questão de petróleo, subiu 30,52%. Vamos começar primeiro pelos frigoríficos. Vou com o Gani, porque o Cabral está ainda se recompondo. Ô Gani, frigorífico teve um cenário bom, ao contrário de vários outros setores, né? Empresas exportadoras, né, bastante sensíveis a dólar também, demanda por carne mundial, questões de oferta, fazendo com que o preço da carne subisse e conseguisse repassar para a consumidora e lá fora, né? Então, acabaram salvando aí a carteira quem tinham essas empresas aí. Uhum. Essa questão do dólar aí é bem importante, porque a gente viu que em setembro o dólar teve uma valorização frente ao real. E também a demanda, né? A gente fala de China, a gente fala de países da Europa também, com bastante demanda pela carne bovina. Além do que, muitas dessas empresas, né, própria JBS e algumas outras empresas de frigorífico, não necessariamente dependem da demanda brasileira, né? Tem fábricas em outros países, tem plantas em outros países, estão expandindo também as plantas, né? Captando dinheiro externo, enfim, tem uma série de fatores também, né, Gani, que acabam ajudando nesse desempenho. Com certeza, com certeza. Cabral aí tá... Com certeza, isso aí. Bom, não, com certeza, tudo isso daí. Com certeza isso aí. Bom. Não sei o que acontece. Eu tô rindo deles, gente. Não, retomando aí, né? Todos esses fatores que você mencionou, enfim, acho que é um ótimo resumo aí que você trouxe, Felipe. Alta demanda, essas empresas são muito grandes, muito preparadas, né? Conseguem aí atender ao mercado externo, né? Agora, fica aquela dúvida em relação à restrição da China, né? Por conta de embargo, vaca louca, enfim. Mas são empresas globais que o portfólio não está só na China, né? Elas também conseguem atuar em outros mercados, e como você falou, né? Não são meramente empresas de exportação. Você pega o caso da JBS, ela tem operação dentro dos Estados Unidos, né? Então elas conseguem ganhar dinheiro via exportação e elas conseguem ganhar dinheiro no mercado interno do país, né? Pegar todo o consumo interno do país. Além da questão do dólar, que elas são bastante favorecidas também. Maravilha. E tem notícia da JBS, viu, Gani? Hoje pela manhã a gente viu aqui a notícia da JBS. A JBS ela informou que o BNDES Participações, né, BNDES Par, informou o cancelamento do processo de alienação das ações de emissão da JBS e da sua titularidade, potencialmente por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações com esforços restritos no Brasil e também no exterior. O BNDES Participações também informou que o consórcio de bancos contratados para essa finalidade também foi comunicado desse cancelamento do processo e o motivo não foi informado. A gente sabe que existiam alguns investidores que estavam aí com essa expectativa, né, dessa venda da BNDES Par, né, da participação da JBS, e aí acabou isso não se concretizando. O BNDES resolveu não vender essa posição, e isso está impactando na JBS hoje, viu? Está caindo 1,54%. Agora aos R$ 36,50. Uma perda bastante importante, uma expectativa que acabou sendo frustrada para os acionistas da JBS, que viam aí uma oportunidade de ter mais acesso, mais liquidez com essas ações do BNDES Participações, né?
cancelou a alienação das ações pela emissão de... Enfim. Mas é isso. Que mais que a gente tem aqui de... Do nada. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat. Vamos ver o que o pessoal está falando dessa coisa. E sabe o que é pior? O Gani Morales. O Morales também está no time do Cabral ali, do time que hoje não está a fim de trabalhar. Né? Não dá. E você vai dar aula de marcação a mercado Esse também. Esse ainda falou de swap também, do leilão de swap de ontem, meu Deus. Você vai falar... Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer não. Que ele já tá perdido hoje. Como que ele vai dar aula? Ô Cabral, você vai falar do leilão ou do Porto? Você sabe o que eu tô curioso? É Leilão do que o Cabral tá rindo. Eu também ainda não consegui entender. É eu melhor olhei o você não- WhatsApp, mas não entendi. Do leilão do quê? Ou do Porto? Do Porto, eu não sei nem o que vai falar. É de swap, pô. Ele não conhece o Porto de Swap. Ah, Cabral, você... Não, essa foi muito ruim, mano. Não foi. Essa foi muito ruim. Do Porto do Swap em Pernambuco. Ah, conhece. Ah, eu sei que você conhece, pô. Minha esposa trabalha com Max, né? Eu escuto isso o dia inteiro. E daí a tuba. Ô, Cabral, estão perguntando aqui se você esqueceu de tomar o remédio hoje. Não, maluco. Não tomou? Ai, meu Deus. Bom, Já fundo. É a pergunta do Rodrigo Lopes aqui sobre a precificação, a saída, né? Eu Boa. acho que já está precificado pelo mercado, né? Mas se fosse para fazer alguma aposta, porque assim, por mais que a gente fale, está precificado, mas na hora que se concretiza, né? É diferente. Acho que se fosse para fazer alguma aposta, eu acho que uma perda de valor para Itaú. Se fosse para fazer Itaú. uma aposta. beleza. Maravilha. Que mais que a gente tem por aqui? A gente estava falando das mais altas aqui, né? Das empresas mais altas. E aí, PetroRio, né, Gani? PetroRio é um caso aí que... Você vê que ironia para o cenário ESG, né? Carne subindo, petróleo subindo, né? Tudo beneficiando essas O problema de empresas. carvão na China parando a China. E aí o mostrando para o pessoal do mundo ESG quanto tá a gente tenso. ainda é dependente de combustível fóssil. Agora, PetroRio, aí é petróleo na veia, né? Petróleo Sim. subiu bastante, uma empresa que não tem o problema da interferência da Petrobras, enfim, né? Então, capitalizando esses lucros aí, né? Não que a Petrobras sofra interferência, mas sempre a possibilidade de, né? O PetroRio subiu 30% no mês, né? Mas só nos últimos 9 dias foram 36%, né? Eu fiz algum programa, acho que foi a PetroRio que está na máxima histórica. Eu acredito... Eu não sei se foi a PetroRio ou não a tenho certeza. RR3, uma dessas aí está na máxima histórica. Não, e essas empresas estão indo muito bem, né? Essas petrolíferas aí privatizadas, né? Que não são Petrobras. E é interessante isso, como essas empresas, quando são privatizadas, né, como elas performam acima, Entregam valor, né? entregam valor. Eu vejo assim, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, né? Mesma data ali, Banco do Brasil, né, patina, anda de lado, mas os múltiplos são mais baixos, está descontado, mas Itaú sobe, né? Então, você imagina o dia que Banco do Brasil, né, se isso acontecer um dia, claro, né? Destoa, né? Então esse é o peso do governo no valuation, né? E é aquela questão, né? Você comentou do Banco do Brasil, muitos analistas falam, não, o Banco do Brasil é descontado, é mais descontado. Tem o peso do governo, tem o peso de ser estatal, mas Mas olha que interessante essa descontado. discussão. Eu gosto dessa discussão, Felipe, que é o seguinte, olha lá, preço-lucro, está bem descontado. Mas está bem descontado porque está bem precificado, porque tem essa questão do governo, e é por isso que é mais barato, ou é uma oportunidade, né? Então, eu acho que quando a gente olha múltiplo, a gente tem que sempre fazer essa pergunta. É mais barato, mas faz sentido estar mais barato em relação aos seus pares, em relação ao setor, ou mesmo até o seu histórico? Né? Porque o múltiplo por si só pode ser que seja menor, porque a empresa é pior mesmo. Né? Em relação a Itaú e Banco do Brasil, me parece que Itaú é uma empresa
mais eficiente, né? Na entrega de valor. Agora, se eu posso olhar o Banco do Brasil, eu falo, não, mas há uma série de melhorias na empresa, há mesmo, enfim, e talvez esteja barato esse múltiplo, né? Porque há uma possibilidade do Banco do Brasil melhorar, né? Então, acho que essa pergunta é importante, porque às vezes a gente olha um múltiplo por si só e fala, não, tá barato. Não, mas espera aí. Tá barato, mas pode ser que seja mais barato mesmo, porque a empresa é pior. Pode ser que seja da natureza dela ser desse jeito, né? Mais barato mesmo. Carlos, quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Concordo plenamente. Eu acho que a partir do momento que uma empresa é privatizada, ela tem que pensar no sócio e não na sociedade, desculpa. Por isso que PetroRio, RRP estão fazendo um bom trabalho. Eles estão pensando na visão do empresário. Parabéns para eles. E uma coisa que é importante a gente destacar nessas empresas é que elas estão adquirindo vários ativos de desinvestimento da Petrobras, né? Petrobras fazendo alguns desinvestimentos pontuais ali, essas empresas estão buscando esses campos mais maduros e extraindo valor deles também, né? Porque acaba não fazendo mais parte do core ali da Petrobras. Como a estrutura deles é menor, então acaba sendo bem mais vantajoso para eles do que uma Petrobras que é um monstro. Monstro no sentido de tamanho. De tamanho, né? Isso aí. Bom, falamos das mais altas, falamos das mais baixas e agora vamos falar um pouquinho de perspectiva aí para esse mês, esse começo de mês, né? Dia 1º, e a Bolsa já está disparando nessa sexta-feira. 1,5%, hein? Tá bom. Olha, o melhor desempenho desse mês já. Bom. Difícil. Difícil. Mas eu acho que pior que setembro vai ser difícil. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Eu acho que é um mês mais... Ele mentiu? Tudo mais constante é mais tranquilo. Né? Então, mas tem aquela máxima do mercado, né? Que setembro não é um mês muito bom. Outubro também não é um mês lá dessas coisas. Pelo menos lá no mercado americano não tende a ser um mês muito a não ser que saia alguma coisa nova lá na China, né? Uma outra empresa com problema de crédito, mas a princípio parece que a situação está sendo resolvida. Também acredito em resolução lá na questão do teto da dívida nos Estados Unidos, né? Não vão ser irresponsáveis a este ponto, já vimos este filme no passado também. Uma boa notícia que saiu hoje, né? Parece que tem um remédio para a Covid, não? Então, quer dizer, além das vacinas, né, que atuam na prevenção, ou, né, para não morte ou hospitalização, agora remédio, né, também no tratamento. Então, acho que me parece, por enquanto, fotografia do momento, que outubro tende a ser mais otimista que setembro. É da Merck, né? Da Merck. Não, e a Merck hoje subindo fortemente na Bolsa, né? Não na Bolsa brasileira, mas subindo. 50% risco de hospitalização. Bom, né? Muito bom. E é um comprimido, né? Bom que é um comprimido, não é vacina, né? Não tem toda aquela logística, né, da vacina, enfim, que é mais complicado. Põe na drágia e manda ver. Boa. Temos mais... Bom, falamos de perspectiva, falamos de Bolsa de Setembro e o que mais temos para falar, hein? Morales, tem notícia aí pra gente? Tem. Então, falar do Auxílio Brasil? Vamos falar do Auxílio Brasil. Que não era auxílio-desemprego, não era auxílio emergencial. Isso. Veja bem, não é assim... dessa, descaceta o mercado, quer dizer, dá no mercado à toa, mano. Vou até dar um panorama aí. Um panorama, um resumo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que as discussões sobre o pagamento dos precatórios e o financiamento do Auxílio Brasil em 2022 serão uma página virada em breve. Em evento de uma instituição financeira, Campos Neto ressaltou que o mercado está preocupado com as incertezas na economia, principalmente ligadas ao risco fiscal. Ele destacou o seguinte: olha, acredito que quando você virar a página nesse tema, nós seremos capazes de avançar e acredito que vamos virar essa página em breve. Ele explicou também que o mercado espera entender como o governo vai fazer para desenvolver o novo Bolsa Família, ao mesmo tempo em que respeita as regras fiscais. Ele disse, olha, a questão é qual será a equação que vai chegar a uma solução que ao mesmo tempo resolva todas as necessidades básicas para a população mais pobre, mas ao mesmo tempo respeite o regime fiscal que temos.
Ao mesmo tempo que Campos Neto fazia sua palestra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciava em um evento no Palácio do Planalto a extensão do auxílio emergencial. Quase uma hora depois, a assessoria da pasta corrigiu o ministro e afirmou que o governo quer o Auxílio Brasil. Guedes disse o seguinte: o ministro Tarcísio de Freitas, né, da Infraestrutura, vai vender mais 22 aeroportos. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, vai terminar as obras que ficaram inconcluídas. O ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Nós somos um time remando pelo Brasil. A fala causou uma confusão, né, por parte do governo, estudar prorrogar o auxílio emergencial, mas a equipe econômica vinha se posicionando contra essa renovação. É isso. Ainda tá, ele fala dos precatórios também e da inflação. Porque mais cedo, né, nesse evento, Morales, o Roberto Campos Neto, ele falou que a questão fiscal ainda está trazendo um ruído e tudo mais para o cenário econômico. E a questão fiscal a gente sabe que é precatório, a gente sabe que é Auxílio Brasil, auxílio emergencial, todas essas coisas que vão abrindo espaço no orçamento, né? Mas falar que vai prorrogar, o Guedes falar que vai prorrogar o auxílio até ano que vem, e aí fala que é Auxílio Brasil depois. Não, tudo bem, né? Mas não falou isso, né? Ele tinha falado, pelo que deu para entender, era o auxílio emergencial. Que, inclusive, a equipe do governo já tava uma conversa nessa semana que talvez esticasse até abril. A gente falou isso ontem, né? O Cabral comentou, né? Alguém fala se vai acontecer, se não vai, aí vai tirando, vê como fica a recepção dessa notícia para depois tomar as providências, né? Mas também precisa resolver isso, né? Não dá para deixar muito... E tem que ser logo, né? Porque não pode passar do final do ano, né? Não pode, sem jeito. Você não pode fazer nenhuma mudança de legislação de auxílio para a população, a não ser em época de guerra, no ano eleitoral. Então tem que ser tudo aprovado até 31 de dezembro, já está rodando. E aí, Gani? Essa questão aí, você acha que vai ter Auxílio Brasil? Vai conseguir ter Auxílio Brasil? Você acha que, de repente, vai rolar um auxílio emergencial um pouco mais esticado aí? Eu acho que há possibilidade, mas eu acho que é inapropriado, né? Enfim, essa questão fiscal é delicada, eu acho que o nome já está dizendo, né? Auxílio emergencial, né? Ele tem que parar ali numa situação emergencial, né? Quer dizer, o dinheiro do governo vem de algum lugar, vem da sociedade, né? Você não fabrica dinheiro, né? Então, eu acho que seria ruim isso para o país, né? Poderia ter um benefício a curto prazo para uma classe ali de trabalhadores, mas o mercado reagiria mal e teria efeitos na economia real. Eu não vejo com bons olhos isso não, né? Mas é claro que político em época de eleição, enfim, né? É isso que eu ia perguntar para você, Gani. Será que já não é uma eu pré-eleição? Eu acho que sim, né? Esses tipos de auxílios, ajudas governamentais, etc., acabam gerando votos, né? Os políticos aí, assim também como os parlamentares querem emendas o ano que vem, né? E auxílio emergencial, enfim, época de eleição aí, todo mundo quer a sua fatia aí para garantir votos e isso acaba sendo uma arma poderosa, né? Infelizmente. Tem uma pergunta interessante até do MPK, ele falando, gente, é pergunta séria agora, tá? Se puder ser feita. Vocês acham que a Bolsa pode surpreender com altas, mesmo com o cenário indo de mal a pior, ou isso não existe? Então, mas assim, o que ele quer dizer com esse cenário de mal a pior? Talvez o próprio que a gente está vivendo hoje. Não que esteja de mal a pior, mas é um cenário que não está proporcionando gatilhos para uma... A falta de gatilhos, né? Se então, a gente mantiver aí no banho-maria do jeito que a gente está... Nada impede da Bolsa subir no final do ano só para poder a fotografia ficar bonita, principalmente cota de fundo, e depois entregar tudo em janeiro. Mas seria uma alta artificial? Não duvido. Mas é aquele papo, se é para surfar, surfa alto. Acho que ainda tem muito si para responder até lá, até dezembro é infinito esse ano ainda.
E assim, nesse cenário, a gente viu que setembro foi ruim, agosto foi ruim, julho foi ruim. Um trimestre, teoricamente, de queda na Bolsa. Os resultados que vão sair agora do terceiro trimestre vão condizer, talvez, com esse cenário de queda de exportador, bolsa ruim. Sim, porque o câmbio está alto. O exportador vai vir bem. Eu acho que você tocou num ponto importante. Esse pode ser um gatilho. Se o resultado vier bom... Esse pode ser um gatilho. Falou, opa, peraí, apesar de todo aquele mal-estar econômico e tal, e juros subindo, que a gente viu nos meses anteriores, resultado vindo bom, vai confirmar que empresas têm bons fundamentos, eu acho que esse pode ser um gatilho. E aí chega nos patamares aí que muitas pessoas estão projetando, né? Muitas casas e tudo mais. Talvez, né? 130, 120 e pouco mil pontos. Né? A Jane da XP, Jenny Lee, estrategista, super simpática e tal, mas ela tá falando de 135 mil pontos, eu estava entrevistando ela com a Paula, falei, mas cadê o gatilho e tal? Aí ela pensou bem, né? E agora revisou lá, falou com o benchmark, falou, o pessoal lá da BMC não é tão otimista assim não. Agora tá no 130, né? É um pouco mais... Mas acho que chega a 135, não no final do ano. Pode chegar. Mas eu continuo com o meu 115 aqui, né? Mas vamos ver. Mas tem uma frase que faz 2 semanas que o Eric DK falou. Falou assim, não ter notícia ruim é uma notícia boa, né? Então, às vezes, o gatilho que está esperando é as coisas ficarem mais estáveis, né? Perder um pouco dessa alta volatilidade, essa instabilidade, esses ruídos. De repente, se... Tá, não tem nenhuma notícia boa, extraordinariamente boa, mas se não tem notícia ruim, de repente já é um gatilho, né? É um gatilho, bom, não sei, acho que 130 pode ser? Pode, né? Tudo pode acontecer. Eu acho forte, né? Tô com 115 para 120, talvez. Não sei. Mas cara, fazer previsão disso é igual prever dólar. Né? O Rodrigo Lopes está falando, Cabral, você já vem falando que exportador não tem internalizado dólares. Será que a gente vai ter uma nova especulação pesada no dólar? Especulação pesada no dólar sempre tem, né? Isso não muda, isso não deixa de ter. Agora, a minha grande dúvida é quando o exportador vai botar essa grana para dentro, mano. 46 bi lá fora. Eles não estão internando essa grana. A parte considerável disso pode ser, somente se, pode ser Vale, JBS... que estão jogando muito lá para fora. Minerva, ok, eles têm receita em dólar lá fora, fazem um caixa circular, mas é muito 46 bi. É muita grana. 46 bi? Ah, bastante, hein? Bastante. Então, não sei, esse 46 bi precisava entrar e não está entrando. Não tá. Só vê a balança de semana passada. Cadê? Ah, não está aqui, deixa em casa. Se você pegar o fluxo cambial de quarta, teve saída de comércio exterior semana passada. A gente quase toda semana tem superávit no exportação com IMPO. Então, se teve saída de câmbio via IMPO, via comércio exterior, não foi porque saiu mais do que entrou, é porque não entrou. Não foi porque compramos demais do que vendemos. A gente vendeu mais do que comprou. Só que essa venda, o dinheiro está lá fora. Ainda continuam não internando. Então, aquela esperança que muito operador de dólar tem, então, começa que ser esse ano deve ser 55 bi positivo. Legal. A grana não entra. Vira só uma estatística no Excel. Pro operador de câmbio. Entendi. Pessoal, o Luiz Henrique está falando o seguinte, né? Que a gente está nessa discussão aí do Vale Gás pela Petrobras, né? O governo estudando isso aqui, falou que se o governo fosse dono de frigorífico ia criar um Vale Carne. É uma questão importante para pensar, né? Mas é que o gás ele é mais importante. Não, né? E a carne você tem substitutos, né? O gás então não você tem, né? tem frango, você tem ovo, né? Você tem bem substitutos. Agora o gás é muito mais complicado, né? E aí você substitui como, né? Pois é. E essa questão aí da Petrobras, até ontem, né, o presidente falou de um fundo regulador com os dividendos, disse que conversou com o Montesano, né, o presidente do BNDES, para saber se dá para fazer alguma coisa com os dividendos
que recebe da Petrobras, já que o governo é o maior acionista. Vocês acham que é possível alguma coisa nesse sentido? Ou o dividendo da Petrobras que cai lá no BNDES tem outro destino? Já precisaria uma engenharia muito complexa ali para fazer esse tipo de fundo? Como que vocês acham que isso funcionaria? Eu não sei como é que é a contabilização disso. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho a ideia boa, mas eu só não sei como é a contabilização. Se tem que mudar regra, se envolve Câmara de Deputados, se é só canetar, a partir de agora é assim. Não sei. Não sei. Se a MN tem que se meter, não sei. A ideia eu acho boa, só não sei a prática. E o mercado parece que gostou, né? O famoso ficou indiferente, ok. Não vai atrapalhar nem ajudar. Tá com o barco. Okay, 300 milhões, o que é 300 milhões numa coisa da empresa que teve 40 bi de lucro em 90 dias? Acho que o mercado não quer saber de interferência de preço, né? Tá, ok, um subsídio ali, né? No final das contas, está usando o dividendo para dar um subsídio, ok, mas o duro é interferência direta, canetada, né? É isso que o mercado não quer, não passou por isso, ok. Até porque o dividendo ele é distribuído igualmente entre os acionistas, não tem Mas se fosse, privilégio, por exemplo, né? se esse projeto do gás fosse 10 bi, chutando o número da minha cabeça X. agora aqui, aí o tem pessoal impacto, poderia pela falar, vai distribuir dividendo a mais que deveria distribuir para poder fazer o gás, porque não retém o caixa, não sei o quê. Porra, mas 300 milhões? Poxa, mas 300 milhões toca o barco. Para mim, para muitos que estão assistindo, pô, Daniel e Felipe, é grana pra caramba, pô. Para Petrobras e para outros da bancada, é de paz, 300 milhões. Pô. É troco. Entendeu? Beleza. Ele não entendeu, não. Ô, Daniel Morales, você tem notícias aí pra gente? Até complementando aqui a informação, a incorporação pela XP acho que é Expart, né, veículo que detém ações do Itaú Unibanco na XP, foi aprovada hoje em assembleias de acionistas. Com isso, os BDRs da XP estreiam na B3 na segunda-feira. Cerca de 500 mil acionistas do Itaú Unibanco vão ter direito aos BDRs com base na posição acionária de hoje. A relação de troca vai ser de pouco mais de 43,3 ações Expart por ação ou BDR da XP. Um acionista do Itaú que tenha 1.000 ações, por exemplo, terá direito a 23 BDRs da XP. O valor do BDR a ser negociado na segunda-feira na B3 será o mesmo do fechamento de XP do pregão de hoje na Nasdaq. Isso aí. O Gani tinha falado ali, né, sobre a questão da cisão XP, Itaú, quem que poderia se beneficiar, quem que poderia sofrer um pouquinho ali. Tá aí, informação de XP, BDR de XP, começando na segunda-feira. Isso aí. Ô Cabral, vamos falar daquela tal e famosa marcação a mercado. Você quer mostrar o gráfico do leilão de ontem? A tabela do leilão de ontem? Podemos, vamos lá. Vamos lá? Pessoal do Switcher, por gentileza, aquela tabela do leilão de ontem que a gente tinha colocado aí. Se tem ou não tem aí, olha lá. Vamos lá, Cabral. Então esse foi o leilão de ontem, né? 30 de setembro, o último leilão do mês. Aqui eu fiz uma coisa diferente, tá? Eu peguei os leilões sequenciais, não aquela história de 15-15. Porque senão eu teria que comprar 30 com 16 apenas. Aí eu trouxe 4 datas por causa do 23 e do 25. Então se vocês forem ver, o 25 o mercado pediu bastante taxa. É o segundo maior pedido assim, de taxa de um leilão. O maior foi 9 de setembro, que pediram 10,34. E essa semana 10,26. Mas a notícia excepcionalmente boa é que ele vendeu o título pra caramba. Muito. Então ele arrecadou uma grana boa nesse leilão de ontem. Pagou mais prêmio, mas para poder estar arrecadando mais. Isso daí pode levar um pensamento um pouco duvidoso que depois eu estava refletindo. Será que o Tesouro não está antecipando mais isso, não além do colchão de liquidez, com medo de algum estresse na curva de juros ano que vem, e ano que vem ele tenha que pagar mais ainda para poder fazer novos leilões, e ano que vem ele poderia diminuir esse pé? Não sei. Eu acho que isso pode também estar no radar, mas foi excepcionalmente bom a quantidade de bilhões de reais que ele captou ontem, tá? Pagou prêmio, mas captou bem.
Tem mais duas telas? Tem mais duas telas, não tem? Não, Era só essa? era só essa, não era? Eu achei que você tinha mandado três gráficos ontem. Ah, não, dos outros títulos, da NTNF e da LFT, tá certo. É com a cabeça de NTNB. Da NTNF, ele emitiu melhor do que semana passada, mas pior do que há 15 dias atrás. Quer dizer, não. Pior do que semana passada, mas melhor do que há 15 dias atrás. Então foi a segunda maior taxa que ele pagou de 31. A coisa boa também é que ele vendeu tudo, então gringo querendo papel, essa notícia, sem dúvida, é muito, muito boa. Quando o gringo deseja o papel, porque significa que, teoricamente, a nossa curva de juros está atraindo os caras, tá? E a última é a LFT, que não tem muito o que inventar. A LFT tem sido muito tranquilo. Todo leilão está sendo bem demandado e a taxa roda a 0,15 aproximadamente na ponta curta. A outra tabela, mandei da LFT? Mandou. Olha lá, 0,15 na ponta curta e 0,32 na ponta longa. 0,15, 0,16. E o governo também está captando tudo, porque esse é o papel que surfa melhor a alta da Selic, né? Porque ele roda a Selic mais uma taxa. Boa. E vamos então para aquela... Quem faz? Eu ou Gani? Ah, você tá com o flip chart aí, quer dividir Não sei, com Quer ele? dividir? Duas abordagens? Boa. Ó, legal, hein? Mas uma Dois folha para cada um. professores, duas abordagens. Porque acho que a gente só tem duas Aí folhas. vocês vão ter que trocar de lugar, né? Não, mas embaixo tem apagador. Tem quadro embaixo. se Ah, precisar. boa. Sensacional. Tá bom. Então vai lá, Cabral e depois o Gani. Então vamos lá. Cortou a câmera. Peraí. Foi pra cá? Foi. Deixa eu ver se eu fico muito anãozinho. Ah, não fico muito anãozinho, Fica não, muito tá de não. boa. Vai lá. Então, LTN. LTN, ele é um título pré-fixado. Então quer dizer que de antemão você já sabe quanto vai ganhar. Deixa eu pegar o do leilão de ontem, o 25. Fica mais fácil. Cadê? Não, eu mandei. Putz, tem que abrir o WhatsApp. Oh, droga, não esqueci. Tem tempo, pode ficar. Não, que eu fechei o WhatsApp, porque senão da droga começa a passar mal de rir aqui, aí vocês me tiram do ar, pensam que eu tô de brincadeira. Ai, ai. Eu preciso entender a piada. Vamos, Tem uma piada boa. vamos É que eu conversando. lembrei de uma música. Vamos conversando enquanto Vamos lá. Vamos lá, a praia tá boa. Quer que eu vá aí, que eu vá fazendo aí ou não? Peraí. Ó, só essa pra ligação avisar é que a muito gente- importante pra nós. Só para avisar aqui que a gente chegou nos 113 mil pontos, batemos lá no 113,019 e aí deu uma voltada, e agora está 112,942. Mas a gente chegou no 113,19. Tá subindo 1,77%. Então Vamos lá, vamos lá. Cabral. LTN pré-fixado. O governo emitiu ontem um título que ele começa a valer, ele emitiu ontem quinta, começa a valer hoje, 1º de outubro, e ele vai até 1º de janeiro de 2025. Uma coisa básica, todo título do Tesouro Nacional, qualquer um que vocês tenham em mente, no dia do vencimento, ele paga igual para todas as pessoas que compraram a mesma quantidade. Então significa que uma quantidade é exatamente igual no vencimento, independente do título ser pré ou pós-fixado. No caso da LTN, o governo estabeleceu a seguinte regra: hoje você me entrega uma grana qualquer, que essa grana eu vou remunerar pela taxa de juros do período e no dia do vencimento eu sempre vou te devolver R$1.000. Então, se você comprou duas quantidades, R$2.000. Se você for no Tesouro Direto e comprou meia quantidade, R$500. Então, sempre no vencimento vale 1.000 qualquer LTN que você encontre na vida. Qualquer uma, sem nenhuma exceção. A grande detalhe é quanto você paga hoje por esse título. E como é que a gente faria essa conta? Como é que eu descubro quanto eu vou pagar hoje? Eu pego a sua cotação no vencimento,
e divido pela taxa de juros do período. Vamos pegar aqui do leilão. A do leilão foi, vou arredondar para facilitar minha vida, 10,27. E aqui em cima eu coloco a quantidade de dias até o seu vencimento entre 1º de outubro de 21 e 1º de janeiro de 25. Deixa eu ver aqui na planilha. Então, 1 do 10, 1 do 1 de 25. 817 dias úteis. Então, com isso, eu vou descobrir o primeiro PU dessa operação. A gente já vai marcar mercado. O primeiro PU de todos, que vai ser quanto vale esse título a valor presente. Se eu fizer essa conta, isso vai me dar 1.000 dividido por 1,1027, deixa eu confirmar se é isso, elevado a 817 dividido por 252. Isso me dá 728,37. Então significa que ontem quem comprou esse título entregou hoje para o governo 728,37 para receber 1.000 daqui a 22 inteiro, 23 inteiro, 24 inteiro, 3 anos e 3 meses. Então vai ganhar um juros de aproximadamente 271,63. Tá certa a conta. 271,63. Aí você vai me perguntar, poxa, e aí, o que é a marcação a mercado? Vê se vocês concordam comigo. Esse título ele sofre duas influências. A primeira influência delas é todo dia esse número muda um dia. Aqui está 817, amanhã 816, 815, 814, 813, 812, 10, 1, dia do vencimento 0. Ok? Então eu tenho influência de prazo. E eu tenho a influência mais nefasta de todas, que é a taxa de juros. Que é esse 10,27 aqui. Então esse 10,27, ele é baseado em quê? Ele é baseado na curva de juros, conhecida como DI futuro. No mundo, nos principais países do mundo, ocorre uma coisa que os livros de finanças surtam. O governo define a taxa à vista e a iniciativa privada define a taxa futura. Aí você vai falar, cara, esse cara tá maluco, tá drogado, tá doidão. A liquidez do DI futuro é tão grande, que a pessoa para comprar LTN, ele olha para esse número para ter uma noção. E DI futuro é um produto da iniciativa privada, é um derivativo negociado em ambiente de bolsa. Ah, mas se a economia vai mal, se o rendimento vai mal, ele reflete. Ah, se vai um número horroroso, o maluco hoje de manhã falou auxílio emergencial em vez de auxílio Brasil, ele reflete. E ele refletindo, reflete de volta na LTN. Então, por exemplo, se essa taxa de juros, se o mercado estressar e passar a pedir mais juros para entrar nessa operação, e esse mais juros, por exemplo, for a 10,30, o que a gente vai fazer? Essa mesma conta aqui, considerando 10,30. Então, 1.000 dividido por 1,1030, 817 por 252. Essa conta vai me dar Essa conta vai me dar 727,73. Repara aqui, a taxa de juros movimentou 0,03%. E esse trader perdeu nessa operação, esse investidor, o termo que vocês queiram dar, 64 centavos.
Então, o que vem a ser a marcação a mercado de uma LTN? É a expectativa futura de uma taxa de juros refletido em uma taxa que irá ser utilizado para marcar a mercado um produto. E a base desse produto é um contrato conhecido como DI Futuro, que ele chegou a ser o segundo derivativo mais negociado do planeta. Ele perdeu um pouco a posição, mas a liquidez dele foi uma coisa gigante e tal, voltou a aumentar a liquidez. Ele perdeu posição quando os juros foi para 2. Juros para 2 perde muita graça de operar. Então, os juros voltando a estressar, cria a volta às trader. Então, isso que é marcação a mercado. É você tentar descobrir quanto é um preço justo de um título. Só que justo não quer dizer 100% correto. Isso é a fotografia de um momento. Nada impede da gente falar essa aqui segunda-feira e essa taxa que eu estou dizendo que vale 10,30 está valendo 10,18. Fechado? Então, uma coisa que eu tenho preocupação na ponta pré, o investidor tem toda vez que a taxa sobe, o preço unitário cai. Teoricamente, você vai perder dinheiro. Isso considerando um papel pré. Eita! Dúvidas? Que horas são, hein? 3h20. Tá, dúvidas? Se não dúvidas, a lenda, o mito. O sorriso de ouro, Alan Gani. Obrigado. Pode ir lá, Gani, vai lá. Pode? Vai lá. Valeu, Cabral. Pode manter a câmera no Cabral ali e vai lá, Gani. Cuidado com o mic aí, ó. Ali eu tenho medo. Não Por vai onde dar eu espaço, vou? O mic é o né? mic. Por onde eu vou? Ah, o mic. Por Por onde eu aqui, vou? ó, por aqui Qualquer mesmo. lugar, tá me filmando, você não vai passar em frente a nenhuma câmera. Pode ir por qualquer lugar. Então vamos lá. O problema é não derrubar fio. O Cabral, o Rui perguntou se tem marcação a mercado em criptomoedas e Bitcoin. Bitcoin. Tem? Obrigado. Ou Vou não? vir aqui. Ou não sei se você quer usar. Eu vou Ok. só complementar. Ótima explicação. Sensacional, aí do Cabral. Falar de marcação na curva aí no mercado. Até usar um número parecido. Só Tá? precisa descer um pouquinho aí, Gani. Aonde? No tablado aí. Se quiser, eu Ah, faço sim. Ah, porque tava te cortando ali, ó. Tá. Ó, Cabral, quiser- você ficava em cima ou embaixo? embaixo. Ah, é? Se quiser, eu faço conta pra você no Excel, tá? Não, eu meio que decorei os grandes números ali. Então tá, fechado. Boa. Como o Cabral disse, eu tenho uma LTN, né? Vamos só para simplificar, ela vai vencer daqui 1 ano a R$1.000, certo? Porque ela vale 1.000 no seu vencimento. E hoje ela é negociada, ela veio lá do contrato de DI Futuro, né? Está refletindo uma taxa de juros de hoje até o vencimento, uma Selic de hoje até o seu vencimento, mais um prêmio de risco. E hoje é 10%. Então significa que o mercado hoje está precificando isso, trazendo isso a valor presente por 1 ano a 10%. A conta lá que o Cabral mostrou, né? 1.000 é o valor futuro, 1 mais 10% elevado a 1 ano. Ok? Isso aqui, eu vou trabalhar com grandes números só para simplificar, R$909 hoje. Ok? Legal. Vou imaginar aqui que passaram 4 meses. Certo? 4 meses. Então você pagou 909, que vale 1.000. Você quer saber o preço aqui. Você tem 2 preços nessa data. Tem aquilo que a gente chama o preço na curva do papel. O que seria o preço na curva? Seria o precificar nesta data exatamente pela taxa de juros contratada, ou seja, os 10%, e supondo que eu não vá vender o papel. É como se você chegasse lá para o teu assessor e falasse, vem cá, quanto é que está valendo aquela minha aplicação financeira hoje, mas eu não vou resgatar, hein? Eu vou continuar com ela até o vencimento. E o teu assessor vai falar, bom, você pode pegar o 909 e levar para cá a 10, ou pegar o 1.000 e trazer para cá a 10. E você vai chegar em 938. Agora pensa comigo o seguinte, o mercado, nesta data, teve piora de inflação para frente, piora do risco fiscal. E o mercado, Cabral, Morales, Felipe, hoje, estão oferecendo 11% pelo título. Está todo mundo negociando a 11%. Eu vou
eu vou conseguir vender o meu papel a 10 quando está todo mundo oferecendo 11? Não dá, né? Por quê? Porque todo mundo vai querer ganhar 11, o investidor quer ganhar mais. A não ser que o meu papel fique mais barato. Por isso que a gente fala uma frase que num primeiro momento ela parece estranha e agora faz sentido. Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa do mercado subiu em relação à taxa do meu papel, 11 é maior que os 10, o meu papel vai desvalorizar. A dúvida que tem na cabeça do aluno é, mas como? Se a taxa subir, eu vou ganhar mais. Não, não é a taxa do seu papel. A taxa do mercado subiu em relação à taxa do seu papel. O teu papel desvalorizou. E quando eu falo que ele cai de preço, ele cai em relação a alguma coisa. Ele cai em relação ao seu preço na curva. Então, quando eu precifico isso a 11%, então nesta data aqui eu vou pegar o 1.000, trazer a valor presente a 11. Certo? Quanto tempo falta? 8 meses. Quando eu faço isso, 1.000, 1 mais 11% por 8 meses, né? 8 sobre 12. Isso aqui é em dias úteis, mas eu estou simplificando. Isso aqui vai dar 932. Você vai conseguir vender o seu papel a 938 quando está todo mundo vendendo a 932 no mercado? Não. Você pode até dar ordem, eu quero vender a 938. Não dá, todo mundo quer 932. Quem está comprando a 932 para ganhar os 1.000 vai ganhar os 11%. Entendeu? Você que pagou lá atrás a 909, está vendendo a 932, você vai ter uma rentabilidade menor do que os 10%. Qual é a grande vantagem? Que o contrário é verdadeiro. Se a taxa for para 9%, o teu papel está dando mais que o mercado. Portanto, ele se valoriza. E você vai ter uma rentabilidade maior do que os 10%. Você vai ter o que a gente chama, termo cunhado pela gente aqui, ganho turbinado. Acabou. Tchau. Aí vem o complemento para dizer que a renda fixa não é fixa. Entenderam? Muito bom. Além disso, teria LFT, NTNF, mas aí a gente ia ficar alguns dias aqui. Legal foi o Gani sentando. Mano, aqui a gente faz ao vivo, aqui passando aqui na não tem papinho de, não, vamos fazer esconder o cara. Não, tá aqui ao vivo mesmo. Ao vivo. E, ó, agora com vocês, Felipe. Gilson, primeira lateral do Gani. O Gilson fez o melhor comentário aqui. Quem não entender com essa explicação, esquece. É isso. É a única coisa que eu poderia falar aqui. Ele falou assim, boa programação com essas aulas, parabéns pelo conteúdo. O Ryushin Ito falando, aula boa demais. É isso aí. Muito bom, viu? Muito bom. Gostei bastante dessa explicação. Muito didático. Também com 2 professores aqui, fica até desleal até, né? O Sandro batendo palma. Olha a Paula Moraes aqui, hein? Chefe! Beijo pra você. Essa dupla não tem pra ninguém. Que ridícula. Tira o Felipe do ar. Tira nada, deixa eu no ar. Ela nunca manda um beijo pra mim. Não, ela não mandou. Eu que tô mandando beijo pra ela. Essa dupla não tem pra ninguém. Eu Isso falei, é Paulo, um beijo pra você. Ciumenta, Você né? tá com ciúmes Ciumenta. porque a chefe nunca te mandou um beijo. Mas Paula Moraes. Mas a chefe mandou um beijo pra ele? Não. Não. Tudo bem, mas eu queria um beijo. Ele ficou com ciúme, que eu empresto dinheiro pra Paula. Ficou verdade. com ciúme que eu mandei beijo pra Paula. Você fica a manhã inteira com a Paula aí. Enquanto eu tô trabalhando. Eu faço o Jornal da Paula. Poxa vida. Ó, peraí, vamos ver se tem pergunta aqui. LFT seria importante fazer também, o Yuri Cordeiro falando aqui, LFT seria importante fazer também. Muita gente deixa reserva no Tesouro Selic. Beijo Morales. Ai, Paula Moraes. Aí a gente faz depois, pode deixar. Em outros dias a gente faz LFT, Paula Moraes. NTNF. Tá carente a criança aqui. Pronto. Esse trio é demais. Muito bom, Paula. Agora você vai gerar uma briga aqui. O trio é demais. Obrigado, Paula. Eu Alan Gani e professor Cabral. Felipe, Gani e Cabral. Vocês são demais. Tô indo embora, então. Fica aí com o teu trade, eu tô indo embora. Muito bom. É bullying aqui. Ô, gente, agora
Bom, só uma última pergunta aqui, eu ia encerrar, mas o Rodrigo Lopes falando, Cabral, com os resultados desses leilões, a curva de juro cai, o volante do Gani para a direita, mas o déficit aumenta. Nesse novo cenário, a gente tem um comprometimento de 98% do PIB em que ano? Impossível fazer essa conta. Estamos com 80 e pouco agora. Tem que saber o que vai crescer PIB, o que vai crescer dívida. Se você está com medo do caos, aí é bolsa afundando, economia afundando. Nós estamos com 82, 84, 85% do PIB dívida. Para 98 é coisa demais, é tri aí na mesa. Eu não consigo ver isso tão cedo. E nem a possibilidade de. Gani, você consegue? Não, é difícil também, né? Difícil. Sigo o voto do relator. Show. Bom, só uma última observação, Cabral. Foi sensacional, a aula muito boa, gostei mesmo sua, do Gani. Só um parênteses aqui, que o pessoal estava assistindo a aula, teve um determinado momento que você falou, o maluco hoje de manhã falou do auxílio emergencial. Só para a gente deixar claro, o maluco é o ministro Paulo Guedes. Que foi meu ex-chefe no Pactual. Foi meu chefe há muitos anos no Pactual. O maluco em questão. O maluco foi meu chefe do Pactual. E aí, PG, beleza? Como é que foi lá na época do Pactual? Tranquilo? É que podia, né, ter alguma divergência aí, alguma desentendimento, mas só pra gente deixar quem é o maluco. Quem é o maluco? E aí, PG? É nóis. Tem que Paulo, PG, minha flamenguista. É nóis na final da Libertadores. Por falar PG. nisso, o Paulo Guedes, estamos te esperando aqui para bater um papo. Vamos conversar. Pessoal, 3 horas e 30 minutos. Hoje tem D-Trade daqui a pouquinho com o Alexandre Cabral. Então, não me esqueci, Alan Gani, a bomba da sexta-feira. Nossa. Toda sexta-feira dele tem sido estalinha, biribinha. Ele nem pensou na bomba. A bomba fui pego de uma boa. surpresa. Tem que ser bom também. Eu vou no dentista semana que vem. Eu vi mensagem, ele vai ao dentista semana que vem. Vou ao dentista semana que vem. Cabral, essa é a bomba da Melhorar o sorriso Colgate. Sabia que você ia sacanear. Aí sim. Essa audiência sobe essas horas. Ô, Cabral, forte abraço para você, ótimo fim de semana. A gente se vê segunda-feira. Se Deus quiser, até dia 4. Vamos ver aí o que o Banco Inter vai falar no dia 4 antes da abertura, né? Para ver se justifica ou não esse tombo dessa semana. Estaremos... Acho que é a primeira coisa aí pra gente olhar na segunda, quer dizer, uma das coisas, mas logo a primeira porque é antes da abertura, entendeu? Estaremos todos atentos. Daniel Morales. Tá rindo sozinho, olha lá. Como diz o Wellington Wolff... Olha lá, rindo sozinho. É que ele leva as bombas só para as outras emissoras, né? Contagiou, né? Pra aquela rede que tem o T no começo. E o do Bispo, ele vai todo no cru-cru. Aqui ele veio com esse cabelo que veio uma franjinha lá no meio, tá vendo? Aqui ele não traz bomba mais. Aqui não traz uma bomba, é só biribim, estalinho. Secou. Imagina a Gani no forró final de semana. Ô, forró, lá tá o Gani, ó. Com a de morena, igual roupa do... péssimo dançarino, cara. Não imagino o Gani no forró. Ó, forró gostoso, ó. Até vai falar que é prêmio de Luiz Arão. O Gani tem maior estilo de Lorde. Obrigado, mas eu sou péssimo dançarino. Eu queria ler um comentário aqui de um telespectador nosso e deixar para vocês discorrerem aqui. O Wellington Wolff disse o seguinte: gente, sextou. Dia de pegar mais grana com a agiota, arrumar confusão no chat, andar com más companhias depois das 18, beber todas, usar entorpecentes e cair da própria altura, culpando alguém. Acho que é o Joaquim Teixeira escrevendo. Certeza. É o Joaquim Teixeira, certeza. O Cabral perdeu até a palavra agora. Porque eu achei assim, legal. Não achou engraçado? Ô, Cabral, você ri de cada coisa do que... É que ele nunca usou entorpecente. Não usou. Não, quer dizer, não que... Você já usou? Não, nunca. De jeito nenhum. O pessoal aqui do Switch... Que ridículo. Pô, eu só fiquei sério. Mas não, nunca. Não? Pessoal, é o seguinte, agora eu posso encerrar aqui, eu tava só dando uma enrolada. Eu só quero terminar com uma frase. Diga lá. Chupa cana ou assobia?
Chupacana ou subia. Interrogação. Interrogação. Cabral, se recomponha. Forte abraço. Até segunda. Ganhe. Vai dar ataque de Vai riso dar. no programa dele. Se recomponha, porque agora você tem day trade. Eu só vou Ele dar um não giro vai do conseguir. mercado aqui. Dá um embroma aí que eu tenho que mudar de lugar Tchau, agora hein? aqui. Tchau. Valeu, forte abraço para vocês. Até segunda-feira. Deixa eu só dar um giro aqui no nosso mercado, enquanto o Cabral, rapidamente, por gentileza, troca de lugar com o Daniel Morales. Agora a Bolsa subindo 1,69%. A gente está aos 112.816 pontos. Lembrando que a gente já chegou a tocar aí os 113.019 pontos nesse pregão de hoje. A Bolsa com um pouco mais de otimismo diante de todo esse cenário de setembro pessimista, caindo 6,6%. Mas no pregão de hoje, a MRV segue subindo 5,04%, Cyrela subindo 4,33%. Será que teremos um mês propício aí para as construtoras e incorporadoras? Será que teremos um mês também propício para as empresas de varejo? Olha só, lojas americanas subindo nesse momento, Magazine Luiza subindo também. Será que a gente vai ter também lojas Renner subindo, né? 4,62%. Temos Usiminas nas mais altas também, Itaú Unibanco, Cielo, Bradesco, Petrobras subindo 2,35%. Itaúsa, Companhia Siderúrgica Nacional, Localiza, enfim, várias empresas subindo, né, nesse patamar positivo nessa sexta-feira, dia 1º de outubro. Também, nas mais baixas, a gente tem Suzano caindo 3,93%, temos Vale caindo também, Vale caindo 0,22%, tem Bradespar caindo, Ambev caindo. Suzano caindo, né? A gente vê também uma movimentação de Suzano e Klabin, justamente por conta aí de algumas empresas ligadas ao dólar, né? Seguindo a queda do dólar. Só para dar uma olhada aqui, o dólar, deixa eu ver como que tá o dólar nesse momento, se a minha plataforma ajudar, caindo 1,52%. Olha só, começo de mês e o dólar a R$ 5,36. Será que veremos Pluto, Mickey e companhia em breve com essa queda do dólar? Ou com mais quedas de dólar ou não? Esta é a grande pergunta. Mas é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Volto na segunda-feira com a nossa programação, começando às 9 horas da manhã com o BMC Pre-Market, mas fiquem com a gente que a gente ainda tem uma extensa programação ao longo dessa tarde de sexta-feira. Agora vocês ficam com o The Trade, com o Alexandre Cabral, depois vocês têm o Top News com a Débora Oliveira, com o Rafael Lara, com o Gabriel Monteiro, depois o BMC Business com a Hanna Beltrão e depois também vocês têm aí o Crypto News com o Rafael Lara também. Forte abraço, ótimo fim de semana a todos, até segunda, tchau, tchau.